Mas se você puder dar um contexto geral do que aconteceu. Bom, você colocou bem, Bruno. Quando a gente começa com o 7 de outubro, é uma guerra do Hamas contra Israel. Sim. Mas rapidamente ele deixa de ser uma guerra do Hamas contra Israel e vira uma guerra regional. Claro que quando você fala em guerra regional, todo mundo está pensando, mas peraí, eu não estou vendo uma guerra regional. Não, você não está prestando atenção, mas é uma guerra regional de baixa intensidade. O que significa isso? Não é mais o Hamas contra Israel. Os Houthis entraram, estão atacando navios no Mar Vermelho, que é a saída do Canal de Suez. E os Houthis são uma milícia alimentada, treinada pelo Irã, que está no Iêmen. As milícias xiitas do Irã, que estão na Síria e no Iraque, atacaram tropas americanas ao longo desse tempo, depois que começou com Hamas. Hezbollah tem atacado Israel. Hezbollah também é um braço xiita do Irã no Líbano. O próprio Hamas só fez isso com a ajuda do Irã. Então, na verdade, é uma guerra regional entre Israel, o Irã e as suas milícias, que são chamadas de Eixo da Resistência, que são esse grupo de aliados. O que aconteceu de diferente e todo mundo ficou assim chocado? Eu mesmo não achei que o Irã ia fazer o que fez. O Irã decidiu quebrar um padrão de 30 anos de relação com Israel, relação conflituosa, onde eles ficam se atacando de uma forma indireta, ou pequena, baixa. O Irã só ataca Israel com as suas milícias, com o seu eixo da resistência. Diretamente, não. Nunca. E a primeira vez, Malu, foi agora. O Irã decidiu atacar Israel direto. E assim, isso é uma mudança de paradigma. Porque durante 30 anos, o Irã tomou muito cuidado para não criar nenhum tipo de situação que fosse provocar uma retaliação até de uma guerra direta, aberta, franca, entre Israel e o Irã. E obviamente que uma guerra dessas é uma guerra que inevitavelmente os Estados Unidos tenderiam a entrar do lado de Israel. E é uma guerra gigantesca que o Irã não tem nenhuma chance de sobreviver. Ele vai perder. É difícil de dizer quem vai ganhar, né? Porque uma guerra dessas, tá bom, o que é ganhar? Como é que ganha? Derrubar o regime? Ganha. Destruir o Irã? O objetivo não é destruir o Irã. Porque o problema não é necessariamente com o Irã como um todo, é com o governo do Irã. Então tem que derrubar o regime. Mas a gente já viu o que significa derrubar regime em outros países no Oriente Médio, como Afeganistão e Iraque. Derruba o regime, mas não resolve os problemas. O Irã pode virar um grande caos. Então, assim, o regime iraniano iria perder a guerra, provavelmente. Então eles não querem fazer isso. Nunca deram nenhum sinal que estavam dispostos a entrar em guerra direta com Israel e, consequentemente, com os Estados Unidos. Por que o Irã decidiu, então, fazer esse movimento? E eu acho que esse é um ponto assim, interessante da gente entender o contexto maior do que está acontecendo no mundo. E aí não dá para esquecer o movimento que eu chamo de eixo das ditaduras, que é a união de Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Esse grupo de países começaram a se juntar e trabalhar junto. Depois que a Rússia invade a Ucrânia, a gente tem uma quebra de um princípio das relações internacionais muito forte, que você não invade fronteira e não tenta anexar um país. Aí todo mundo, não, mas Estados Unidos invadiu o Iraque e o Afeganistão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Rússia invade a Ucrânia no começo de 22, em setembro de 22, a Rússia já vira e fala assim: estou anexando 4 regiões da Ucrânia, tornando elas parte do meu território, com um referendo inventado. Assim, esse tipo de coisa não acontecia há muito tempo. E aí, quando a Rússia faz isso, ela meio que abre uma porta, né? Abre a caixa de Pandora e está liberado. Dá para fazer isso. Isso. Aí o Maduro vai lá e faz um referendo, por exemplo. Todo mundo começa, tipo, também posso. Por que a Venezuela está fazendo o que está fazendo? Claro, é porque ela está olhando para o cenário do mundo e falando, nossa, está permitido e eu tenho meu grupo de aliados. Então o Irã está olhando e falando assim, a coisa está diferente no mundo. Dá para eu ir mais longe e eu tenho os meus aliados. Outra coisa que o Irã está lendo ou achando é que Israel está em decadência. A guerra em Gaza desgastou Israel publicamente, o ataque do Hamas foi muito violento. Tudo isso faz o Irã ler, Israel não é mais a mesma. Os Estados Unidos vai ter estômago, vai querer entrar. Então o Irã foi lá e testou. E assim, tem um outro fator que pouca gente está falando e que eu acho muito importante a gente contextualizar isso. Tem uma mudança ideológica dentro do regime iraniano nos últimos anos, de 2009 para cá. Em 2009 acontece um negócio no Irã antes da Primavera Árabe.
que é a tal da Revolução Verde, que é o primeiro movimento revolucionário dentro do Oriente Médio antes de vir a Primavera Árabe. Começa no Irã, com a eleição do Ahmadinejad, que foi fraudada, e a população sai à rua. E assim, eles protestam demais. E a resposta do regime não é tão dura. E o Ayatollah fica muito incomodado com o que aconteceu e fala: olha, como é que as nossas guardas, os nossos militares, as nossas milícias estão sendo tão... Como é que os jovens estão comprando esse discurso? E aí eles decidem trazer ou resgatar uma doutrinação ideológica na Guarda Revolucionária. Então a Guarda Revolucionária ela vem vindo desde 2009 com uma ideia de um culto apocalíptico, de uma noção de que o 12º imã vai voltar. E para isso acontecer, Israel tem que ser destruído, Estados Unidos tem que ser destruído. E quando isso acontecer, então, a civilização islâmica vai dominar o mundo. Meio uma profecia de uma guerra entre o bem e o mal. E aí os membros da Guarda Revolucionária, que são quem está por trás de todas essas coisas, o eixo da resistência. Só para entender esse ponto dessa questão profética, isso é um culto particular no Irã ou é algo dos xiitas? É algo dos xiitas, mas existem diferentes versões dentro do xiismo. O Irã, particularmente, quando os ayatollahs chegam no poder, eles têm uma ligação muito forte, chama Mahdismo, que era o 12º profeta, que é o ressurgimento dele, a volta dele. Só que o Khamenei, que é o líder atual supremo, o segundo líder supremo do Irã, ele resgata isso com muito mais força. Quando ele percebe que as forças jovens dentro do Irã querem modernizar o país. Aí ele fala, não, nós temos que doutrinar os nossos jovens de uma maneira melhor. E aí ele faz uma fusão entre a noção da Revolução Islâmica com esse mahdismo, que é essa ideia do retorno desse 12º imã. E assim, é uma coisa muito apocalíptica, é um culto. E se a gente não entender isso, a gente não entende alguns dos movimentos. E o que é o Irã? E esse culto ele diz o seguinte, que o objetivo do mundo islâmico, ou essa revolução, essa mudança de mundo, vai acontecer com 5 etapas. Primeiro, você vai precisar ter uma revolução islâmica. Depois você tem que ter um regime islâmico. Depois um governo islâmico. Depois uma sociedade islâmica. E por fim, uma civilização islâmica. O Irã entende que ele satisfez a etapa 1 e 2, a revolução e o regime. Ele não tem um governo totalmente islâmico ainda, na cabeça deles, no entendimento deles, tão longe de ter uma sociedade e a civilização menos ainda, que é o mundo inteiro subjugado ao Islã. Então eles trabalham com essa lógica. E quem está crescendo dentro da Guarda Revolucionária, por exemplo, quem é promovido, não é o cara mais técnico, mais competente, mas é aquele mais fanático. Então a gente tem um exército de gente fanática dentro de uma guarda revolucionária que não é o exército do país. Não sei se todo mundo entende isso, né? A Revolução Islâmica ela resolveu criar um exército paralelo. Se fosse uma guarda nacional, digamos assim. Isso, mas com o objetivo de guardar a revolução. Porque, claro, né, se é um ditador, qual que é seu medo? Aqueles que têm armas vão te derrubar. Como você não pode confiar no que tem armas, você cria forças concorrentes. E aí ele criou uma força ideológica, religiosa, armada, que é muito mais poderosa que o exército hoje. E essa força só tem um objetivo: guardar a revolução, os preceitos dessa doutrina religiosa que eles acreditam. E o alegado motivo para o ataque iraniano seria uma represália contra um ataque de uma representação diplomática deles na Síria. E Israel não assumiu que houve esse ataque. Houve esse ataque de fato ou isso foi só um pretexto para eles falarem, não, agora é hora de testar o que vai acontecer? Não, houve o ataque. Israel fez o ataque. Assim, tem algumas coisas acontecendo, né? E o Irã... Por que o Irã se tornou uma ameaça maior nos últimos 20 anos? Porque ele começou a conquistar territórios que antes ele não dominava. Então, o Irã estava confinado no seu território. E, historicamente, o Império Persa só consegue projetar poder quando ele conquista o território adjacente ao seu, que é a Mesopotâmia. O Iraque. O Iraque, isso. Por quê? Porque o Irã ele é uma grande fortaleza de montanhas.
nas fronteiras todas, você olha a topografia do Irã, ele é cheio de montanhas na volta inteira. Então ele tá lá fechado, quase nunca ninguém conseguiu invadir o Irã dentro. Mas ao mesmo tempo que você tá protegido, você não consegue sair, você tá numa prisão. Quando você conquista o Iraque, aí sim você começa a projetar poder para fora, para toda a região. É assim que o Império Persa sempre expandiu. Em 2003 acontece um negócio que muda, altera o equilíbrio de poder do Iraque, que é os Estados Unidos entrarem no Iraque e derrubarem o Saddam Hussein. E aí o Iraque passa de mão e vai para as mãos do Irã. Aí o Irã começa a dominar o Iraque. Quando ele começa a dominar o Iraque, ele tem fronteira direto com a Síria e com o Líbano, que ele já tinha o Hezbollah lá, mas ele começa a criar um arco inteiro de acesso. 2011 vai vir a Primavera Árabe, com a guerra civil na Síria. Quem vai correndo ajudar o Assad, né, que é o presidente da Síria? O Irã. Então o Irã se posiciona no Iraque, na Síria, no Líbano. Aí tem o problema no Iêmen com os Houthis. E aí o Irã também vai defender os Houthis. Então aí ele está posicionado em vários lugares. Ou seja, passaram 20 anos e o Irã não é mais aquele país. Ele está muito mais forte, muito mais poderoso. Tudo isso era para explicar a história do ataque da embaixada, né? E aí, o Irã, então, está na fronteira de Israel. Ele está dentro da Síria, com a sua guarda revolucionária, com base, com estoque de armas. Israel está o tempo inteiro tentando debilitar esse cerco que o Irã vem fazendo ao seu território. E um dos objetivos, né, de retalhar tudo que tem acontecido foi, então, atacar os comandantes da Guarda Revolucionária e da Forças Quds, que é o braço da Guarda Revolucionária Internacional, e atacou essa embaixada. E matou. Fica onde isso? Isso em Damasco, na Síria. Na Síria, tá. Então é a embaixada do Irã na Síria. A Síria fica em cima de Israel. Isso, ali nas colinas de Golã e do lado do Líbano. Atacou e matou vários comandantes iranianos. Só que isso já é uma coisa que acontece. Também por volta de 20 anos que Israel tem atacado o Irã. Mata cientista do programa nuclear, coloca uma arma cibernética, que é um vírus que foi instalado nas centrífugas iranianas, explode um armazém dentro do Irã, não a Israel atacando, mas o armazém se explode, atacando, digo, não vindo com um avião, tal. Sabotagem, né? Isso. E aí fez esse ataque. A resposta iraniana não foi como sempre tem sido. Resolveu atacar diretamente Israel. Só que aí tem dois detalhes interessantes. Por um lado, o Irã foi muito cauteloso, muito cuidadoso. Por outro, ele foi muito ousado. Ele foi ousado porque ele decidiu fazer um ataque direto a Israel. E ele foi cauteloso porque o ataque foi inteiro telegrafado, inteiro coreografado. O Irã, ele não conversa diretamente com os Estados Unidos. Ele fala com os Estados Unidos via Suíça e Omã, que tem representações diplomáticas dentro do Irã, os Estados Unidos não tem, então todos os recados que o Irã precisa dar e as conversas que precisam acontecer entre os dois, ou vai via Omã ou vai via Suíça. O Irã sentou com os diplomatas dos dois lugares e falou assim, olha, eu vou atacar Israel. Desse jeito, tal dia, com essa quantidade, nessas rotas. Avisou também a Arábia Saudita, os Emirados, olha, vai vir um monte de bomba no seu espaço aéreo e ele está indo nessa direção desse jeito. A Arábia Saudita avisou os Estados Unidos avisou Israel, estava todo mundo preparado, esperando o que ia vir. Tanto que o mercado ele caiu na sexta, por conta disso, o ataque veio só no sábado. Porque estava todo mundo falando, vai vir. Quem realmente estava envolvido, acompanhando e acompanha o assunto, sabia que havia um ataque. Assim, quem trabalha na administração pública sabia, e quem acompanha muito profundo também sabia. Porque o Irã já tinha telegrafado. Por que ele telegrafou? Para não ter uma resposta. Para falar, olha, eu só preciso demonstrar que eu tenho poder. Eles queriam atacar, mas não realmente fazer uma coisa que tivesse um impacto muito grande para não ocasionar uma retaliação. Isso. Porque assim, imagina que é uma decisão estratégica, né? E estratégica é sobre o futuro. Eu vou fazer uma coisa contra você, qual vai ser a sua reação contra mim? Então, se ser estratégico é você pensar 3 passos na frente. O Irã pensou, se eu não responder, eu passo um sinal de ser muito fraco. Mas ao atacar, eu vou provocar uma reação. E eu queria parar ali, eu não queria que tivesse a reação. O que eu posso fazer para calcular
e impedir isso de acontecer. E ele achou que telegrafando, não matando ninguém. Não queria matar ninguém. Tanto é que eu falei pro Bruno, mas parece que ele tá testando, porque a gente já sabia que isso não ia dar certo. Por que mandar um monte de drone para atravessar países se você pode mandar um míssil direto, por exemplo? Eles mandaram os mísseis, mas os mísseis foram interceptados, porque você sabia de onde eles estavam sendo lançados. sim. Toda a trajetória já. Você sabia a trajetória. O sistema de defesa, e isso não é também desmerecer, o sistema de defesa aérea israelense é um dos mais modernos do mundo. O Iron Dome é a prova disso. A extensão do o Iron Dome cuida de mísseis de curto e médio alcance. Agora, quem cuida dos mísseis de longo alcance, como os balísticos, é o Arrow. E o Arrow é igual ao Iron Dome. E mostrou, assim, ser muito bem sucedido. E os Estados Unidos colocou de pé uma mega coalizão de defesa. Vários países árabes ajudaram Israel, permitindo que usasse o seu espaço aéreo, dando localizações de radar, e alguns deles, a Jordânia, decolou seus caças para bater os drones iranianos. Então, assim, foi um trabalho em conjunto de equipe com muito recurso. Para Israel custou 1,3 bilhões de dólares e para o Irã deve ter custado por volta de 100 milhões de dólares. Então valeu a pena, assim, do ponto de vista financeiro. E para Israel é muito caro. Se Israel tiver que fazer isso todo dia, toda semana, não vai ter dinheiro. Então precisa dos Estados Unidos. Agora, Israel está no dilema, né? O que fazer? Porque precisa responder. Porque se você não responder, como que ele cruza uma linha dessa e deixa por isso? Aqueles que acham ou que querem que Israel não responda, ficam argumentando, não, mas você já teve uma vitória. O ataque iraniano foi fracassado. Você conseguiu bloquear, interceptar 99% dos mísseis e drones. Assim, o Irã mostrou que ele é incapaz de te acertar. Não é bem assim. Custou muito caro, teve uma mega aliança, foi telegrafado. Se você lidasse com, ao invés de 300 mísseis e drones, fosse, sei lá, 1.000, Israel conseguiria dar conta, a saturação disso ia dar para segurar. Então tem um monte de poréns. A discussão hoje é como Israel vai responder. E uma pergunta que me chama a atenção nessa questão toda, porque o Irã fica sendo esse lado, né, o inimigo principal de Israel naquela região. Só que se a gente olha métricas econômicas do Irã, dá pra gente falar que é um país que tem dinheiro pra caramba pra financiar uma série de movimentos em outros países. Você pega a renda per capita, eu tava olhando aqui, é coisa como 4.700 dólares. Isso é metade da renda per capita do Brasil, por exemplo. Isso. Então, de onde o Irã consegue dinheiro para financiar esses movimentos? Tem alguém por trás patrocinando, por exemplo, uma China ou até uma Rússia, por mais que a Rússia não tenha um estranhamento com Israel, né? Eles até se colocaram meio à parte, falando que não ia apoiar o Irã nisso. Na verdade, o que tem é isso. A renda per capita é tão baixa porque o governo iraniano direciona tudo que ele tem para o seu projeto expansionista, religioso e militar. Então, assim, quem sofre é a população do Irã. Sim. Mas os iatolás e o seu projeto apocalíptico segue de vento em polpa. Até porque o Irã, assim, tem muito petróleo. Eu ia dizer isso aí. Grandes reservas. A China compra 90% de todo o petróleo do Irã. Sanções econômicas de venda de petróleo já não são um obstáculo para o Irã, porque tem muita gente disposta a comprar o seu petróleo. Índia, China, e a China comprando demais. Então, assim, não falta dinheiro pra você pensar para se preocupar com a nação inteira. Mas para esse projeto de poder, não falta dinheiro. Mas é um projeto deles, então, não tem ninguém Isso. por trás. Não, é um projeto, eles controlam todas as receitas do governo. A Guarda Revolucionária, por exemplo, é talvez o maior ator econômico dentro do país. Toda a exploração de petróleo é comandada pela Guarda Revolucionária. Todas as atividades ilícitas, como venda de bebida alcoólica, que é proibida no Irã, quem vende contrabandeado para a própria população é a Guarda Revolucionária. Que beleza. E assim, todas as atividades econômicas estão na mão da Guarda Revolucionária, que é o braço que tem o programa nuclear, que cuida das milícias, que cuida do eixo da resistência. Então eles têm dinheiro para ficar financiando tudo isso. Claro, a população e a economia do país vai mal, mas o projeto de poder apocalíptico está intacto.